Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um podcast da Link Church. Eu espero que você tenha sido abençoado pelos primeiros episódios. Se você ainda não assistiu nenhum, esse é o seu primeiro, legal. Você pode voltar depois aí no canal, assistir os primeiros. Toda semana a gente bate papo com um dos líderes aqui da nossa igreja, com um dos coaches, nós chamamos de coaches, mas por uma questão organizacional, né? Mas hoje eu tô com mais um coach de Link, com um irmão muito querido aqui. E o prazer é todo meu de ter... Gente, ele já tá rindo porque é uma interna aqui, é uma brincadeira interna aqui, mas eu já faço a brincadeira de novo. O prazer é todo meu. Prazer é todo seu, Deus de te ter aqui comigo, cara. E hoje é uma alegria enorme ter o Ian. E realmente, gente, a gente tá com o negócio de uma unção do riso. Gente. Amém. Que a gente, desde que a gente sentou nessa cadeira, a gente começou a rir e a gente não conseguiu parar de rir. E tem vindo uma história atrás da outra, mas eu quero realmente te agradecer pelo sim, por estar aqui com a gente hoje. Né? E a gente vai bater um papo muito legal sobre mais um tema muito legal, né? E o tema de hoje é profundidade, né? Profundidade. Eu acho que no meio de uma geração hoje que tem sido muito superficial, a gente tem falado muito isso, é uma geração que tem muita informação, né? Mas sempre informações superficiais. A gente tem muito acesso às coisas, né? Às dúvidas, né? Aos problemas. A gente joga no Google, joga no YouTube, a gente tem logo respostas, mas a gente pouco se aprofunda. Então, hoje a gente quer falar com vocês, a gente quer bater um papo aqui sobre esse tema profundidade, né? E o Ian está justamente aqui comigo para isso. Ian, antes da gente entrar no tema propriamente dito, te apresenta aí, fala quem tu és pra galera, né? Fala aí que o prazer é todo teu de estar aqui com a gente. E vamos lá. Amém, pastorzão. Primeiramente eu que agradeço a oportunidade, pelo convite, né? É sempre bom estar trazendo assuntos que Deus tem colocado no nosso coração, isso é muito bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ian, eu sou casado, é algo que a Amanda sempre, né, pede pra gente frisar bem, né? Tem e que olha, deixar... ai de ti se tu não falar que tá casado. Brincadeira, amor, ela não pede não, mas eu e o Lucas, a gente faz questão de sempre falar. Quem ainda não viu a minha live com o Lucas, assista, que a gente vai falar pelo menos umas 5 vezes. É verdade. Então eu sou casado com a Amanda, nós somos coaches de Link, da 3 de maio, né? Nós somos líderes do Ministério Kids também, né? Deus colocou esse chamado aí no nosso coração, testificou no coração dos nossos pastores, né? Tenho 27 anos, né? E tô aqui na Link, eu acho que creio desde quase... Sou brasileiro nato. Remista de coração. Acho que tô na Link desde o início, basicamente. Começou em 2017, né? Ali pelo final de 2017, eu entrei em março de 2018. E logo no início, o meu coração realmente ficou muito alinhado com o seu. A primeira pregação que eu vi o senhor falar, eu já sabia que eu não ia mais sair dali. Uau. E é engraçado tu tá falando porque ainda há pouco eu tava pensando sobre a nosso bate-papo aqui e eu tava lembrando daquele dia que tu chegou lá em casa, né, no início da igreja, e eu me lembro que o Ian entrou lá e aí Deus me deu uma palavra para liberar na vida dele. Eu não lembro direito qual foi a palavra, né, mas quando a gente entrega uma palavra para alguém, ela às vezes não faz sentido e não interessa tanto para nós e às vezes a gente nem lembra, né? Não que a gente não lembre porque a nossa mente vagueia, não. Eu estava totalmente consciente, sim, né? Porque isso é um princípio também, né? Que o Espírito Santo ele não toma consciência de ninguém, né? Sim. Então quando a gente recebe uma palavra de Deus, ele libera uma palavra no nosso coração, né? No nosso espírito. A gente libera aquela palavra totalmente consciente, diferentemente de outros lugares que a pessoa fica inconsciente, em transe, né? E aí ela recebe lá alguma coisa que aquilo não é de Deus e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas eu lembro que naquele dia eu te entreguei uma palavra e eu me lembro que aquilo foi como uma flecha no teu coração, né, cara? E desde ali eu lembro que tu ficou muito mexido com aquilo. E depois tu voltou, de novo, e quando eu vi, tu já tava te batizando. E do nada... E as coisas foram muito rápidas, né, na tua vida. Teve uma aceleração, não foi? Teve uma aceleração realmente. Deus, assim, ele não veio pra brincadeira. Eu creio que ele nunca vem. Eu acho que esse é a vontade de Deus pra todo mundo, que a gente seja urgente, né, que a gente seja radical. A palavra fala isso. Mas eu acho que algumas pessoas acabam
atrasando o processo de Deus por conta disso. Mas realmente esse dia aí eu não lembro exatamente da palavra, mas eu lembro muito forte que o Senhor colocou a mão no meu coração. E quando eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu não sabia o que era manifestação. Naquela época eu não tinha ideia do que era manifestação, né? Nada. Zero base. E eu me intitulava católico naquela época ainda. E aí, quando o Senhor colocou a mão no meu coração, meu corpo todo tremeu. Meu corpo tremia, sabe? E veio um choro involuntário. Eu nunca fui muito de chorar. A Amanda sempre fala, quando o Ian chora, eu já sei assim que a presença do Espírito Santo tá muito forte, porque ele não chora. Então naquele dia, assim, realmente, o Senhor colocou a mão no meu coração e veio um choro voluntário, involuntário, assim, realmente desceu muitas coisas. As suas palavras fizeram muito sentido. E algo continuava me atraindo a ir naquele lugar, constantemente, sabe? Constantemente. E desde o início, quando a cada reunião, Deus ia me acelerando e trazendo coisas profundas que eu não fazia ideia do que era, sabe? E muito doido. Tu sabe que pra ti foi uma experiência muito bacana, mas pra mim também foi uma experiência muito doida, porque a gente tava bem no começo da Link. A gente tinha 6 meses que a gente tava fazendo as reuniões. E a tua conversão, pra mim, foi algo também, Deus falando, cara, eu tô com vocês. Eu tô com vocês, porque a tua conversão foi muito forte e foi muito rápida, e tu te apaixonou por Jesus, né? E tu começou a abrir mão de um monte de coisa, e, cara, um negócio muito rápido, metanoia. Então, aí Deus, aquilo também testificou pra mim que nós estávamos no caminho certo, que nós estávamos fazendo uma obra que, cara, Deus estava conosco, operando, né, e fazendo. E é muito doido, porque foi um testemunho pra ti, mas eu não sei se eu já te falei isso, mas pra mim também foi sigam em frente, continuem, vocês estão no caminho, né? Uau, glória a Deus, e foi muito isso. Realmente foi tão no início, porque eu fazia parte de uma célula, né, a gente chamava assim, na casa da Ingrid, né, que ela tinha falado, olha, eu ouvi de Deus, a Ingrid... Ela chegou a começar algo na mesma época, não na foi? Na mesma época, até que... E ela fez algumas semanas, eu ia mais por causa da familiaridade mesmo. Sim, claro. Não, desculpa, prima, mas eu ia mais pelo lanche. Eu ia muito pelo lanche. Eu ia mais porque a gente era amigo. Porque quem conhece a tia Carmen sabe quanto que ela cozinha, então eu sempre tava lá pelo lanche. Mas aí ela, em determinado momento, ela falou, olha, eu tô ouvindo de Deus de encerrar aqui a reunião de casa e a gente vai agora, as pessoas que estão se reunindo aqui, vamos nos juntar ao Vitor, né? E eu já lhe conhecia, porque eu era amigo da Verena. Sim, tu tinha trabalhado na empresa que a Verena e a Ingrid eram sócios, né? Na Coelho Branco. Isso. Então eu já sabia, eu já tinha ele visto e tal. Eu tinha até... Toda vez que eu vejo ele, tá carrancudo. Eu tinha medo, eu tinha um certo medo, assim, eu falei, esse bicho deve ser brabo. E aí eu já lhe conhecia, eu falei, a gente vai se juntar lá com o Vitor. E aí, beleza, ela se juntou, eu não fui logo de cara. Eu ainda enrolei ali algum tempo e tudo mais, até que teve um dia que eu falei, eu vou lá ver como é e tal, e foi nesse dia que tudo aconteceu. Sabe? Bacana, que legal. Hoje tá casado. Casado, né? Muito bem casado. E tem já um cachorrinho que já tá se tornando um cachorrão. Gigantesco. Um dálmata que eu olhei uma foto dele no Instagram, velho. Cara, eu pensei que era montagem, pô. Porque um dia desse eu vi o cachorro, ele era desse tamanho. Daí ele posta uma foto, o bicho já está com 2 metros de altura, quase. Eu até te mandei mensagem, brother, esse é o cachorro. Não é montagem isso? Parecia uma montagem pra mim. Mas enfim, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, que é profundidade, né? E o que é legal é que hoje eu perguntei pro Ian, tem algum assunto que tu gostaria de tratar, de abordar, que tu te sente à vontade? E um dos assuntos que ele me colocou foi profundidade. Na hora cara, é isso. Não só porque profundidade é o tema do ano, né? É a palavra de Deus para nós desse ano, de 2021, mas também porque é uma palavra que Deus tem reacendido no meu coração. É engraçado. Deus liberou essa palavra no final do ano passado, né? Pro início desse ano. E amei o ano da profundidade e tal, mas eu confesso que por um pequeno período desse ano essa palavra esfriou no meu coração. Mas nas últimas semanas Deus tem me lembrado, profundidade. Aí quando tu falou, profundidade, não, é esse tema, isso. Vamos lá, vamos falar desse tema, porque é isso que a gente precisa falar. Né? E profundidade, ele é o tema desse ano, e pra mim,
profundidade é um assunto base no cristianismo, né? Porque, em primeiro lugar, o nosso mestre foi muito profundo, né? O nosso mestre, Jesus, ele falou palavras que a gente fica literalmente bugado, né? E que, tipo, ele conta parábolas que a gente fica literalmente... Peraí, Deus, o que o Senhor quis falar com isso aqui? Me explica esse negócio aqui, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu amo das parábolas é que elas são simples para um entendimento no contexto daquela época, e até hoje continuam sendo um contexto simples, mas ao mesmo tempo carregando muita profundidade. E o que eu amo em Jesus é isso. É que Jesus ele consegue ser simples e profundo ao mesmo tempo. Então o cara que é totalmente ignorante, o cara que não sabe ler, que não sabe escrever, ele consegue conhecer Jesus. E o cara que é um filósofo, que é um cabeção, estudioso, consegue também conhecer Jesus, porque Jesus é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo profundo, né? E aí eu queria te perguntar, cara, o que é profundidade para ti? O que seria essa profundidade? O que Deus fala contigo sobre esse tema profundidade? Ian, comenta aí com a gente um pouquinho. Amém, pastor. Como o senhor falou agora há pouco, né? Jesus, Deus, ele sempre foi muito urgente comigo. Então, realmente, eu me converti e eu fui dando passos e que para mim eram muito simples, como o senhor tá falando. Sim. Né? Eram muito simples. Mas eu via pessoas falando assim, cara, como tu já tá fazendo isso? Deus já tá te pedindo isso? Eu falei, já, né? Então foi a questão, por exemplo, de relacionamentos. Eu tinha muitos relacionamentos antes de me converter, né? Era recorrente isso. Sim. Então eu conheci Jesus, eu falei, cara, isso aqui tá errado, e abri mão. Né? E tem gente que tá num processo eterno, aí tem anos de convertido, e ainda não entendeu. Não entendeu, cara. Você se converte, seu noivo é Jesus. Seu namorado é Jesus, acabou. Entendeu? Não tem mais isso. Ele vai direcionar o tempo certo. Então, essa foi uma área. Aí uma outra área que deixou realmente as pessoas bugadas ao meu redor foi quando eu tinha um carro. Todo mundo sabe, né, desse carro. Eu me lembro aquele dia que a gente tava no teu carro e tu me deu uma carona pra algum lugar. E aí tu começou a falar pra mim, pastor, Deus tá falando comigo, que eu preciso vender esse carro. Aí eu falei, peraí, não. Aí eu pensei logo, nesse coisa de novo convertido, ele já tá viajando, tá empolgado, já quer vender o carro. Eu falei, não, calma, peraí, me explica esse negócio do carro. Mas aí tu me falou algo chave. Tu falou, pastor, é porque esse carro, às vezes, ele toma o meu coração. Mano, quando tu falou aquilo, vende o carro. Vende o carro. Brincadeira, eu não falei pra tu vender. Eu te contei um testemunho meu, que eu passei um pouco por isso. Era o Audi, né? Eu tive um carro de luxo anos atrás. E aí eu me lembro que na época eu passei por esse processo também. Deus falou. Aí eu falei, deixa eu te contar uma história. Aí contei o testemunho pra ti. As parábolas de hoje em dia. E aí foi uma confirmação quando eu vi depois já tinha. Mas conta um pouco da história do carro, cara. Eu acho que é importante pra galera entender. Sim, e foi muito chave o seu testemunho, porque era igual, foi igual. O que o senhor viveu com o carro foi o mesmo que eu vivi. Só que eu vivi aquilo, Ian, tipo, muito depois, né? Eu fui viver essa questão do carro, de eu trocar o carro também, comprar um carro bem simples pra mim na época e tal. Já bem depois, eu já tinha me convertido, já tinha alguns anos de igreja. Tu foi tipo aquela aceleração, aquele papo. Mas o Espírito Santo é o mesmo, ele tem o tempo pra cada um. Então, pelo amor de Deus, meu amor, meu querido, meu irmão, meu amadinho. Não saia você que tá prestando atenção, você que tá assistindo aqui na gente, aqui, entenda que Deus tem um tempo pra cada pessoa, tá bom? E o testemunho do Ian é o testemunho do Ian. O meu testemunho é o meu, o seu é o seu. Mas o que nós precisamos compreender é o tempo de Deus. Tá bom? E sim, ele quer nos levar ao lugar profundo. Mas conta aí, mano. Amém. Senão eu vou ficar te cortando aqui, vai. Mas claro. E aí, foi justamente isso. Quando o senhor me contou aquela história, eu falei, cara, faz sentido. Faz sentido. E justamente o carro, ele tomava um lugar no meu coração que era pra ser de Jesus. Né? O carro, trazendo hoje, na época eu não tinha tanto entendimento, mas ele era um altar pra mim. Então, assim, quando eu tava fora do carro, eu era o Ian crentezão, que falava com todo mundo, tranquilozão. Quando eu entrava no carro, eu era o Ian bossalzão, playboyzão. Botava uma corrente de ouro, braço pra fora. Eu só não botava a corrente de ouro, porque eu não tinha dinheiro, porque todo o dinheiro ia pro carro. Mas quando eu entrava, era o quê? Foto de heterotop, né? Uma mão no volante
Eu tinha um relógio, então eu botava relógio, teto solar e filmagens. Sim. Direto essa foto, meus stories era só isso. Então o carro pra mim, assim, eu entrava no carro, eu era um boçal, entendeu? Só tinha o carro na vida, não tinha mais nada. Então de alguma forma o carro ele mexia com a tua identidade, né? Mexia. Porque eu sempre tive também um outro problema que veio a ser tratado mais recentemente, que era o quê? O complexo de órfão. Então eu sempre me sentia inferior aos outros. Entendi. Entendeu? Então o carro, ele me elevava um status ali, né, que não era natural, não era real aquele status que ele me colocava. Sim. Mas a grande questão dessa história, pastor, é que quem começou a me ministrar em relação a esse carro foi um ateu. Sério, cara? Sabia disso? Não. Essa parte eu não conheço, conta aí. Eu tinha um chefe, né? Esse chefe, ele ministrou tanto, assim, na minha vida, que eu falei porque assim... Deus, ele começa a usar as pessoas, cara, quando ele quer falar com a gente de uma forma bizarra. E ele usa criança, ateu, ele usa mula, como usou com Balaão, ele exatamente, usa... ele não quem mede, ele quer. Mano. Quem ele quer, ele usa. Então, esse meu chefe, ele ministrava tanto na minha vida, e ele se autodenominava ateu, mas que ele não sabia que eu tava ministrando. Uau. Né? Então ele chegou um belo dia e falou assim, por que tu não vende esse teu carro? Do nada. Como assim, chefe? Como assim? Por que eu vou vender o carro? Por que já? Porque, veja bem, eu sei quanto tu ganha. E eu sei que esse teu carro, ele não é barato. Então não bate. Na minha visão, não bate. Olha, eu tenho um carro de 2003. Sabe, o meu chefe ganhava 10 vezes mais que eu. Sim. E ele tinha um carro de 2003. E ele começou a falar isso e eu... Não, nada a ver. Isso é conversa fiada, não sabe de nada. Só que depois Deus falou, olha... É Satanás, sai pra trás, sai pra lá. Aí, tá com inveja do meu carro, Satanás. E aí, só que aquilo começou a ficar na minha mente. Só que era Deus falando. Sabe? Era Deus falando. Aí Deus começa a martelar, né? Começa a martelar. Quando ele fala alguma coisa... Começa a martelar. E aí... Não só o meu orgulho veio ser tratado nessa área do carro, como uma outra área que eu até conversei aqui com o Renato na terça-feira, que é a área das finanças. Sim. Então ele tratou 2 altares que tinha no meu coração, dinheiro e orgulho, sabe? Por quê? Porque quando eu não tinha dinheiro pra nada, porque todo o meu dinheiro era pro carro, tanto em gasolina como consertar e tudo mais, então toda vez que eu não tinha dinheiro para consertar algo do carro ou sequer para colocar uma gasolina, eu ficava ansioso, eu travava. E é aí que a gente vê quando tem uma área do coração que não tá em Deus. Porque eu não tinha mais tempo com Deus, eu acabava minhas orações, não tinha mais nada. Entendi. Porque eu só focava no problema que eu tinha que resolver do carro. Entendeu? Entendi. E Deus começou a falar, olha, eu acho que você não tem realmente necessidade disso, de ter esse carro. Compre um carro mais popular, sabe? Compre um carro mais... que você possa bancar. Mas não foi... Gente, agora também falando, não foi, tipo, Deus falou isso, na outra semana eu tava executando. Foram meses. Foram 2, 3 meses ali ouvindo, martelando e entendendo se realmente era de Deus aquilo, se era aquele caminho. Era de Deus, né? E tudo mais. E aí até que chegou um dia, eu falei assim, cara, eu aceito dar esse passo. Eu aceito dar esse passo, Deus. Mas eu vou ser mais radical. Eu não vou comprar outro carro. Eu vou andar de ônibus. Quer tratar meu orgulho? A gente vai tratar meu orgulho. Vendi o carro e fiquei andando de ônibus. Só que aí, realmente, eu só comecei a ser tratado. E isso é um ponto muito chave de ser falado quando a gente for entrar melhor no tema profundidade. É sobre os passos que você tem que dar quando Deus pede. Sabe? Deus foi muito urgente comigo, Deus me acelerou de uma forma muito grande, mas ele só fez cada processo só fez mediante o meu passo. Deus não te obriga a fazer. Então é muito importante que vocês entendam que a profundidade está totalmente ligada a você ir mergulhando, né? Exatamente. A sua vontade de ir mais fundo, sabe? A sua vontade. Você não entra numa praia direto do raso pro fundo. Não, você vai ganhando profundidade. Ganhando confiança. Isso, né? Aprendendo a nadar, amadurecendo. Você tem que ter uma maturidade para estar lá no fundo, né? Você não vê bebê estando lá. O lugar de bebê é no laguinho, né? Então, isso aí foi através de passos. Então, eu dei esse passo, vendi o carro, Deus começou a tratar meu orgulho. E foi uma história que eu contei pro Renato. Eu ia pra parada de ônibus com muita vergonha. Eu ficava esperando ônibus com muita vergonha de alguém conhecido passar e me ver.
Né? E eu ficava me escondendo e tudo mais. A gente ficava lá atrás, assim, da parada. Na atrás parada, do poste, na sombra do poste. Quando chovia, eu usava o guarda-chuva de proteção, assim, né? Botava na minha cara. Aí até que teve um dia que novamente, Deus, ele não usava crentes nessa época, nessa área específica, ele não estava usando crentes pra me tratar, ele estava usando pessoas que não eram cristãos. E aí veio um auditor fiscal, para quem sabe quem é auditor fiscal da Cefa, não ganha pouco, é um dos maiores salários, eu acho que do Brasil, e ele veio na minha direção e eu tava na parada. E aí eu comecei a ficar muito agoniado, meu Deus, nossa, e a gente se falava sempre, tal, batia papo, mas eu não queria que ele me visse naquela situação. Então eu comecei a me esconder e tudo mais, tentei me esconder pra cá. Quando eu vejo, ele toca no meu ombro. Fala, e aí, Ian, tudo bem? Opa! Tudo bom? E aí? Pode ir. Tô aqui esperando o carona. Vai lá. Tá de carro? E aí ele falou, pô, tu vai pegar qual ônibus? Eu falei, esse e esse. Ele, legal, bora junto. É o mesmo que eu vou pegar. Uau. Aí eu falei, não. Que louco, mano. Peraí. Tu queres me dizer que tu, o auditor fiscal, tá pegando ônibus junto comigo aqui? Deus falou, você tá vendo? Você tá vendo como são as coisas? Como o mundo, ele dita outros valores que não necessariamente a gente tem que ter. Nesse dia eu fui quebrado. Eu falei, bicho, se esse cara que ganha esse tanto pega ônibus, eu posso pegar um ônibus sem ter vergonha. Sem ter vergonha disso, sabe? E aí eu fui tratado nessa área. E a partir dessa área eu fui tratado numa outra área muito forte, que é finanças. Né? Sim. Não sobrava dinheiro, começou a sobrar dinheiro pra mim, mediante esse passo começou a sobrar dinheiro, né? E aí, só que aí eu comecei a entrar no outro papo porque eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. E no início eu gastava tudo. Comecei a gastar tudo, comecei a gastar dinheiro. Às vezes eu não tinha pro dízimo, às vezes eu não tinha pra ofertar e tudo mais. Foi o que eu falei com o Ricardo, com o Renato também. E aí Deus veio e falou assim, não, mas agora eu quero te ensinar sobre finanças. Você tem que ser um bom administrador daquilo que você tem. Né? Sim. E aí foi quando eu identifiquei um outro altar. E aí eu falei, não, mas o dinheiro é meu. Por que tu quer mexer aqui, Deus? Eu trabalhei, né? Eu que suo lá, eu suo. No final do mês eu tenho que receber. Eu tenho que usar como eu quiser esse dinheiro. Ele falou, não, você não tá entendendo. Você entregou sua vida pra mim, sua vida é minha. Uau. O seu dinheiro é meu agora. Que doido. Não tem problema você usufruir do seu dinheiro. Tá tudo bem. Lógico. Tá tudo bem. Mas eu preciso que você tenha... E é isso que eu falo muito sobre saúde financeira. Porque quando a gente se converte, a gente começa a tratar muitas áreas. Saúde emocional, mental, né? Então tem muita gente que tem problemas com ansiedade, com depressão. Sim. E isso é uma saúde, né? Sim, mental. Isso. E a saúde financeira ela é tão importante quanto. Porque é uma área que rouba muita gente. Verdade. Né? Que termina muito casamento, que rola muita briga. É morte. Sim. Né? Eu caí num esquema de pirâmide recentemente e teve gente que se matou. Cara. Porque perdeu todo o Triste, dinheiro. Né? Pra você ver como é uma área que todo cristão tem que ser tratado. Verdade. E aí eu comecei a ser tratado e tudo mais. E quando eu comecei a dar passos e novamente mostrar maturidade ao longo da profundidade, aconteceu algo muito louco. Os meus pais, o meu pai, na verdade, ele começou a ver em mim justamente isso. Uma confiança, uma maturidade para dar com o dinheiro. O que ele fez? Ele falou assim, eu tenho dinheiro guardado aqui e eu quero que tu tome conta. E ele passou todo esse dinheiro, que é o dinheiro que ele guardou pela vida dele, é o calção dele, a poupança dele, ele me deu. Ele falou, olha, guarda pra mim, administra pra mim e tal. Porque se eu ficar, talvez eu gaste todo esse dinheiro. E é exatamente isso que Deus faz com a gente, né? Ele vê a gente, ele olha o filho que já tá amadurecendo, que tá entrando no momento de estar preparado, ele fala, agora eu vou te confiar mais, né? Eu vou te dar mais, porque agora eu tô vendo que você consegue lidar com isso, né? E muita gente não entende isso na igreja, muita gente se converte, como tu falaste mesmo, e fica achando, porque Deus abençoa o fulano e não me abençoa, Deus abre a porta pro Beltrano e pra mim não. Eu até citei, né, um dia desse, a fulana acabou de converter e casou, eu tô aqui há um tempão, eu tô solteiro. Cara, algum sim você tá precisando dar, ou algum não você tá precisando dar. Algo na sua vida você precisa fazer também,
Porque foi o que eu falei, eu acho que foi no culto da semana passada, ou alguns cultos atrás, que Deus, ele vai fazer a parte dele, ele quer fazer a parte dele porque ele é um pai bom, ele quer nos abençoar, ele quer ver a gente prosperar, ele quer ver a gente casar, ele quer ver a gente tirar férias, descansar, ele quer ver a gente ter propósito no nosso trabalho, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, que nós criemos nossos filhos, mas ele não quer que essas coisas se tornem maldição. Então ele não vai dar para nós essas coisas se nós não estivermos também preparados para administrar essas coisas, para lidar com elas. Exatamente. Né? Então Deus, ele trata diferente com cada um, e por isso eu volto àquilo que eu falei lá no começo. Existe um tempo para cada um, existe um momento para cada um, e a gente precisa dar passos em direção a Deus para que a gente esteja preparado para receber e não transformar a bênção numa maldição. Né? É a parábola dos talentos, né? Perfeito. Cada um tem uma porção determinada. Isso, um recebe mais, outro menos. E por incrível que mas pareça, todos o que recebem. recebeu menos foi justamente o que não multiplicou. Exatamente. Né? Talvez seja aquele que reclama, eu tô recebendo pouco, mas poxa, cara, tu não foi fiel no pouco. Exatamente. E aí, só pra finalizar essa parte, foi quando Deus... E aí, meu pai passou esse aí pra mim, eu comecei realmente a multiplicar, comecei a estudar investimentos e tudo mais, apliquei o dinheiro, o dinheiro começou a render. E aí eu falei, eu fiz uma... É muito perigoso você fazer orações específicas. Porque eu falei, Deus, eu te consagro esse dinheiro. E eu declaro, eu entendi isso, eu declaro que esse dinheiro é teu. Ah, legal, amém. Você entendeu, filho. Muito bom, legal. Aí chegou um dia que ele falou assim, olha, eu tô precisando do meu dinheiro. Como assim? Como assim? Eu não tô entendendo. Ele falou, não, filho, eu realmente preciso que você abençoe. Nesse lugar aqui específico, sabe? E aí foi quando o altar começou a ser desconstruído. De fato, quebrado. Eu comecei aquela ansiedade do carro bateu de novo. Sim. Isso, gente, se você fica ansioso por alguma circunstância da sua vida, assim, né, que te faz perder justamente a palavra de confiança em Deus, aquela paz que excede todo entendimento, pode ter certeza que existe um altar nesse lugar. Se isso te rouba a ponto de você parar de confiar em Deus para solucionar isso, pode ter certeza, é um indício muito forte que existe um altar, né, ali. Então existia esse altar porque o dia acabou para mim novamente, foi de manhã cedo que Deus falou isso, o dia começou a acabar para mim, e eu o dia todo ali, trabalhando e falando, mas esse dinheiro vai fazer falta, blá blá blá, e tentando negociar com Deus, até que na hora do almoço eu falei assim, tá bom, Deus, beleza, eu vou ofertar, vou investir no reino e tudo mais. E aí eu transferi, né? Falei, olha, esse dinheiro aqui é pra investir no reino e tudo mais, não sei o quê. E fui almoçar. Na volta do almoço, Deus falou, Ian, não era só isso que ele pediu. E você sabe que não é. E no fundo eu sabia que não era aquele valor somente. Porque eu não tava... O Espírito Santo, gente, ele não vai te deixar tranquilo. Se você não der o 100% para Deus, e novamente, não é sobre você vender todas as suas coisas, vender todos os seus bens e doar, não é sobre isso, é sobre o que Deus te pede. Amém. Deus, assim como Deus tem uma porção para cada um, Ele pede também uma porção para cada um. E Deus está me pedindo uma porção específica, eu dei metade ou menos da metade. E na volta para casa, na volta pro trabalho, ele começou a falar, eu preciso de tudo. Porque não é sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro eu vou arranjar em outro filho. Sabe? É sobre o seu coração. Eu tô te dando a oportunidade de ser promovido. É isso mesmo. De multiplicar o seu talento. Uau. Sabe? Muito forte isso, cara. E aí veio uma oração. É esse o entendimento. Essa é a chave que tu falou. Não é o valor, não é o dinheiro, é o coração. Deus é dono de toda ouro e toda prata. Se eu não der alguém, Ele vai levantar alguém pra dar. Sim. Mas é a minha oportunidade. E Ian, eu vou te falar assim, nesses tempos de ministério como pastor, até pra corroborar aí com o que tu tá falando, cara, eu já vi cada milagre nessa área, assim, bizarro, cara, bizarro, assim, sabe? Mas eu tenho vivido milagres na minha vida com a minha esposa há alguns anos já, parece que Deus girou uma chave na nossa vida financeira. Logo que a gente voltou pra Belém, em 2012, a gente entrou numa fase de prosperidade incrível. Mas também muitas pessoas olham hoje, mas não viram o que a gente plantou lá atrás e não viram o quanto que a gente realmente entregou o nosso coração, né? Ao ponto de Deus olhar para nós e falar, agora eu posso confiar um pouco mais para eles, né? E tem muita gente que quer prosperar, que quer ganhar mais e tal, mas a pergunta é, Deus pode confiar em você mais? Isso.
Deus realmente pode... Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Tem gente que não é fiel nem no pouco. Aí quer chegar no muito, não vai chegar, velho. Não tem como. A Bíblia é a Bíblia e ela não falha. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se não é fiel no pouco, também não vai chegar no muito. Quando eu comecei a falar muito sobre finanças, eu tinha muita gente que falava, mas eu não tenho dinheiro pra ofertar, pra ajudar, não sei o quê. Tipo, poxa, eu não tenho 100, 50 anos. Eu falei, mas jovem, não é sobre dar muito, entendeu? A maior prova de fé, a maior prova de doação que a gente pode ver na Bíblia, uma das maiores é da senhorinha que deu poucas moedas. Sim. Então, às vezes, se 10 reais é muito pra você, mas Deus tá te pedindo esses 10 reais pra ofertar, é o seu muito. É ser fiel, entendeu? É no pouco, sabe? Isso faz toda a diferença. Muito bom. Sabe? E aí, veio uma oração muito chave nesse momento que eu falei, tá bom, Deus, eu vou dar os 100%, eu quero passar nesse teste, mas eu fiz uma oração que veio do Espírito Santo, porque essa oração eu sei que não veio de mim. Eu falei assim, eu vou dar, eu vou investir no reino, mas eu não quero que isso seja uma prova de barganha. Eu não quero barganhar esse valor contigo. Eu não quero dar agora pra lá na frente ficar te pedindo as coisas em troca disso. Sabe? Eu sei que essa oração não veio de mim. E assim, gente, a história que o pastor falou é muito chave, porque a palavra fala que o que você constrói no secreto, né, será revelado para todo mundo. Você será exaltado para todo mundo, e vocês construindo no secreto. Ninguém viu que vocês estavam construindo lá, o senhor e a pastora. Hoje todo mundo vê a prosperidade de vocês, mas ninguém sabe os nãos e os sims que vocês deram lá atrás que foram difíceis. Eu tô contando uma história agora de 2018. Sim. Sabe? Tô contando uma história de 2018 que aconteceu. Sabe? E pra fechar, né? Eu sei que a gente tem que entrar aqui um pouco mais nesse assunto aqui, que tá rolando. Muito testemunho, mas tá muito interessante. É que tu ganhou um carro um dia desse, não foi? Sim, sim. No desfecho, assim, da história toda, e é muito doido. E, gente, assim, a gente não quer dizer que, abra a mão do seu carro, você vai ganhar um carro. É a história do cara, né? Mas é o testemunho, é o coração dele. Ele abriu mão do carro e abriu mão ali do orgulho e tal. E anos depois, Deus te abençoou, uma pessoa chegou e deu pra ele uma chave e falou, olha, esse carro agora é teu, toma, presente pra ti. Peraí, quem é que dá um carro pra alguém, né? Tipo, o cara recebeu um carro, entendeu? Tipo, não era o carro como ele tinha na época, mas pra quem andou de ônibus, agora valoriza. Era o que eu precisava. Exatamente. Era o que eu tava precisando. Exatamente. Eu precisava de um carro. Não precisava de um carro de um carro esporte, luxo e tal. Eu precisava de um carro, entendeu? E Deus, ele é fiel com as nossas necessidades. Exatamente. Né? Exatamente. Então, pra findar... E, gente, eu entrei muito nessa área porque foi... uma área da minha vida. É difícil conversar com esse cara e não entrar na área financeira. Depois te botar pra dar uma palestra de finanças aqui na Link. Eu aceito. A gente tá com planejamento já. Sério? Eu nem te falei. A gente tá com planejamento em julho de ter uns seminários sobre essa área, empreendedorismo, administração financeira, negócios, e aí tu, Estevam, uma galera aí vão estar trazendo algumas coisas aí. Amém. Prepara, vai logo te preparando aí. Eu recebo. Tá sabendo ao vivo aqui, gravado. Deus me prepara. Já tá sabendo, vai dar palestra desse assunto, que ele acaba sempre falando desse assunto. É uma revelação que ele recebeu, então ele tem autoridade pra falar. Foi terça-feira. Ele é profundo nesse assunto. O teor da nossa conversa, Mini, do Renato, na terça-feira foi isso, de novo. Sim, então, esse assunto realmente, ele me persegue. Mas eu falei muito sobre isso, gente, porque essa área eu vejo que muita da aceleração de Deus para me trazer a profundidade começou nesses assuntos. Esses foram os processos, assim, que eu acho que mais foram sugados para mim. Foram difíceis e que eles me levaram realmente ao lugar mais profundo, sabe, com Deus. E eu falei sobre isso pra gente, e agora, de fato... A gente introduzir, tu tá virando meu discípulo mesmo. Tu tá virando meu discípulo mesmo. Essa foi só a introdução. Essa foi só a introdução do cara aqui da nossa conversa, velho. Entendeu? Ele já deu pregação completa de 1h30, agora a gente vai entrar no assunto, entendeu? A gente é o discipulado e não tem jeito. Não tem como. E olha, isso é uma coisa que eu falava do meu pai, velho. Meu pai, passei anos ouvindo meu pai e ele demorava meia hora na introdução da pregação da palavra dele. Eu falava, pai, prega, pai, entra na palavra e tal. E eu ficava chateado e ele terminava os cultos tardão. E eu chegava com ele, pô, pai, a palavra foi uma bênção, mas tem que ser mais breve na introdução. Agora eu tô fazendo a mesma coisa. Muito bom, cara, muito bom. Mas olha só, tem um versículo aqui que eu separei,
que é Efésios capítulo 3, versos 17 e 18. Se você está assistindo e quiser anotar, anota aí. Efésios 3, 17 e 18 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, né? Então, tudo que a gente vive é pela fé. E Cristo em nós é a fé que nós cremos que Ele está em nós. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, e os santos é a igreja, somos nós, né? Qual é? Aí ele cita a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Né? Então ele fala aqui de 4 dimensões. Ele fala da altura, do comprimento, da largura e da profundidade. Né? Então se a gente for parar para pensar geometricamente aqui, né? A gente está falando de largura, de comprimento, de altura, mas também lá no final ele fala da profundidade. E muitas pessoas hoje, e eu vejo nessa geração de internet, muitas pessoas querem altura, né? Elas querem o quê? Serem lançadas. Tem alguém, virou até uma forma muito famosa de falar, né? Me lança, eu tô me lançando, né? Me lançando aí na internet e tal. Né? E as pessoas, elas querem ser lançadas. A gente tem aí a fórmula do lançamento, tem aí as formas de fazer o Instagram crescer, e todo mundo quer, de alguma forma, proeminência ou essa tal dessa altura, mas poucos querem a profundidade. E no reino de Deus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não tem como eu viver algo alto se eu primeiro não querer algo profundo. Então, eu queria falar isso para vocês, né? E quando a gente vai ver na natureza, hoje à tarde eu estava meditando sobre isso, né? E na natureza a gente vai ver que coisas muito valiosas nascem nas profundezas. Muitas coisas valiosas nascem em lugares profundos, porque lugares profundos são lugares de valor. E mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não consigam ver o que está no profundo, tem coisas de valor no profundo. E eu quero falar isso para vocês e para o Ian aqui, né? Muitas áreas da vida cristã, homens não veem. Ninguém está vendo. Né? A própria palavra diz que Deus, ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Quando está lá em 1 ou 2 Samuel, eu acho que é 1 Samuel, quando está falando para Saul, né? Sobre Saul e Davi e tal. Então, tipo, as pessoas viam Saul de fora, que cara bonito, né? Esbelto, alto. O mais alto de todos. Exatamente, da época e tal. Mas Deus, ele estava vendo o coração de Saul e ele comparou o coração de Saul com o coração de Davi. Então, na natureza, a gente vê que tem coisas que são geradas de muito valor, onde ninguém está vendo, nas profundezas, em lugares profundos. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Sementes germinam no profundo, e é por isso que Jesus falou tanto sobre a semente. Tem a famosa parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e tal. Então, sementes, elas começam a ser geradas em lugares que ninguém vê. Diamantes são formados em lugares muito profundos, de muito calor. E eu não sei se você sabe, para um diamante, para um carvão se tornar diamante, né, que esse é o processo, são milhões de anos. Milhões de anos para que um carvão se torne na pressão atmosférica, não, na pressão da Terra, do calor do centro da Terra, se tornar um diamante. Então é um lugar profundo, é um lugar de calor, é um lugar onde ninguém tá vendo, é um lugar difícil, mano. Né? E todo mundo quer altura, né? E quando muitos leem esse versículo, a largura, o comprimento, a altura, né? Altura, eu quero ser alto, eu quero ser visto, eu quero ser conhecido. Mas Jesus fala, calma, tem que ter também a profundidade. Né? Então, o diamante, outra coisa, a pérola. A pérola, ela nasce numa concha lá no fundo do mar, numa ostra. Minha mãe teve o prazer, nos seus 15 anos, de fazer uma viagem pro Havaí. Ela sempre conta isso. Ela ganhou, o meu avô deu de presente para ela na época uma viagem e tal. De 15 anos ela foi pro Havaí. E aí passou um cara lá, um havaiano, vendendo ostra. E aí ele chegou com ela e falou, olha, sei lá, $1, ou $5, não sei quanto era na época. $1 se você achar uma ostra sua. E aí ela comprou e veio uma ostra. Uau, né? veio uma pérola. Veio uma ostra. Óbvio que veio uma ostra. Que legal. Né? Veio uma pérola na ostra, que né? Top. Então, ela tem até hoje, ela mandou fazer uma joia para um cordão e tal. E as ostras são geradas lá no profundo, no lugar que ninguém tá vendo, dentro de um bicho. Né? Então você percebe como as coisas mais valiosas são as coisas que são difíceis de serem geradas.
né? O diamante é difícil de ser gerado, por isso ele é valioso. A pérola é difícil de ser gerada, por isso é valioso, né? O teu testemunho, ele é lindo e ele é valioso porque foi difícil, porque teve um preço de renúncia, um preço de dizer, não, eu prefiro um lugar profundo com o Senhor do que ficar no raso, né? Então é por isso que tem valor, né? Porque as coisas de valor no reino de Deus, elas passam pelo fogo, elas passam pela provação, elas passam pela renúncia, elas passam pela dificuldade, né? A água pura tá lá no profundo, os lençóis d'água, né? Se você perfurar, tem água embaixo do solo. E você tem muita água abundante no oceano, mas a maioria dela não pode beber, porque ela é salina. Mas a água do profundo pode beber, ela é totalmente potável. Você entende como Deus é assim? Você entende que na criação você vê isso? E último exemplo, o petróleo, né? Que também é encontrado, eu lembro da família Buscapé, num filme antigão que tinha, não sei se é da tua época, é mais novo, mas o cara ele ia perfurava lá no Texas, eu acho, achava um campo de petróleo, ficava milionário, né, e tal, só que eles eram da roça, eles iam morar na Califórnia, era engraçado pra caramba. Mas você entende? Então existe algo de valor no profundo, né? E eu realmente creio que Deus ele quer nos levar não somente de um lugar raso, mas eu creio que todo mundo entra no raso, né? Ninguém começa no profundo, mas é necessário que a gente entenda a importância da gente galgar lugares, posições e a gente ir escavando e se aprofundando no Senhor. Amém. Amém, pastor, muito chave. E realmente, né, o que o senhor falou lá no início, talvez o fato de muita gente não buscar o profundo é porque é um lugar onde não é visto, né? Isso. Tudo isso que o senhor citou de difícil, profundidade, né? É um lugar que não é visto, tá abaixo da terra, né? Tá no fundo do mar, um lugar desconfortável, ninguém vê também. Muitas vezes você não é reconhecido por estar na profundidade, sabe? Ninguém vai lhe ver. Mas a altura, ela tá completamente relacionada, né? Pelo menos aqui no reino, a sua altura tá completamente relacionada à sua profundidade, né? Porque também é a parábola da casa lá, né? De onde é alicerçada. Não interessa se tiver uma casa imensa de muitos andares e ela não tiver profundidade ou alicerçada num terreno bom e com profundidade, ela vai cair. Verdade. Né? Não adianta quanto que você... Porque não tem sustentação, né? Exatamente. Agora, um ponto muito, muito chave, quando o Senhor me mandou mais cedo esse versículo, eu li e não me atentei agora, é que ele fala pontos muito chaves de como a gente alcançar essas 4 dimensões. Top. Começa pelo maior dos dons, como a palavra fala, fé, né? Começa, o segundo ponto é o amor que a gente tem que executar, o amor de Deus, né? Que a gente sabe que existe um amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor realmente perfeito, que Jesus teve por nós de morrer. E tem umas outras denominações na Bíblia para amor, isso é um outro assunto, né? Que não é esse amor ágape. O terceiro ponto é o que o senhor falou? A junção de todos os santos. Sim, isso a união é dos santos. E isso é vital agora. E é muito doido como a gente tem falado aqui na Link, tanto sobre unidade. Exato. Sobre essa unidade dos irmãos, das pessoas. Exato. E é algo que eu tenho falado muito, principalmente na nossa Link, porque Deus tem me falado muito, que sem a unidade, sem o ajuntamento dos santos, a gente não vai ter profundidade. Top. A gente não vai ter profundidade. A gente precisa, sabe? Então essa galera que tá nos assistindo hoje, que é a galera que só assiste aqui no YouTube e tal, e não vai na igreja, e não tem ali a comunidade de fé, tem que ter cuidado. Porque Exatamente. Vai até receber palavra muito boa, né? Mas o que muitas vezes nos puxa pro profundo é o relacionamento, né? E é só tu ver em todos os podcasts. O Renato tá aqui atrás da câmera, ele tá acompanhando todos, ele sabe. Todos os podcasts a gente acaba contando alguma coisa que aconteceu no nosso relacionamento entre mim, o pastor, e os irmãos que eu discipulo, cuido e lidero, né? Alguma coisa que aconteceu que destravou algo na vida deles. Não que eu queira jogar com fé, que eu sou o pastor da igreja. Não, mas é que podia ser eu, podia ser qualquer outro. Mas o fato de estarmos conectados como igreja, Amém. Né? O fato de estarmos ligados como entendendo, como Paulo disse, né, que o corpo ele é feito de muitos membros e os membros constituem um só corpo. Isso. Né? E que, tipo assim, se eu torar o meu dedo aqui, né? Tá amarrado isso, eu não quero torar meu dedo, mas tá repreendido. Tá repreendido. Mas se eu torar o meu dedo aqui, né? E ele sacar pra fora da minha mão, vai se tornar feio. Um dedo fora da mão é feio, uma cabeça fora do corpo é horrível. São imagens que chocam. Sim. Né? Mas tem cristão querendo viver fora da igreja.
e acha que tá abafando. Não, eu não preciso de ninguém. Não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, né? Eu sou... eu nem vou falar mais nada, né? Pra não ficar chato aqui. Mas é isso, né? A igreja, e essa profundidade, isso foi uma revelação muito, muito bacana que você teve, é que pra gente viver essa largura, comprimento, até mesmo a altura, porque alguns também vão ser projetados, né? E ontem eu dava uma aula sobre os ministérios, eu falava do evangelista, né? Nos 5 ministérios, o evangelista ele é aquele que ele se torna conhecido, né? Porque, por exemplo, Billy Graham, todo mundo conhece Billy Graham, né? Porque ele foi o maior evangelista, pregou pra rainha, pregou para presidentes americanos, orou por presidentes inúmeros, né? Discipulou reis e rainhas. Sim. Então, Billy Graham foi esse cara que foi muito notório porque ele era um evangelista. Então, vão ter alguns que vão ser lançados em alturas, mas vão ter aqueles que vão ser os mestres, que eles estão lá na profundidade, ninguém conhece. E é o que o senhor muito ninguém fala sabe. Sobre os pilares, né? Exatamente. É o que o senhor fala sobre os pilares. Um pilar só talvez não consiga se sustentar. Ele Exatamente. precisa de todos os outros pilares. Então, para você que ainda não congrega, busque, irmão. Você que tá só no YouTube e tal, legal. A gente tá muito feliz com o seu joinha, a gente tá muito feliz com o seu comentário aí embaixo. Mas você precisa se conectar a uma igreja, é muito importante. Quer te ter perto. E é como eu falei no início, cara, a profundidade. Eu comecei falando sobre profundidade, sobre aquilo que eu passei. Sim. Né? Sim. Que é diferente do que o senhor passou, que é diferente do que o Renato passou. Então a gente precisa dessa profundidade de todo o mundo falando e a gente aprendendo e indo mais fundo. Sim. Né? Então, muito chave. E é muito doido isso. A gente tá discipulando meio que à distância algumas pessoas. Tem pessoas que têm me procurado e falam, pastor, eu quero participar da Link, mas eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado, né? E isso tem sido muito corriqueiro, até por causa da internet. E isso é muito louco. Eu confesso aos irmãos que eu tenho orado pedindo discernimento para Deus. Deus, como é que vai ser isso? Né? O irmão, ele tá se convertendo em outra cidade. E agora? Como é que eu vou cuidar desse cara? Né? Será que eu vou ter que começar a enviar pessoas para essa cidade? Será que o senhor já quer começar a abrir... Os Estados Unidos tá cheio de querendo ir. Os Estados Unidos, irmão, tá cheio de gente querendo implantar igreja. Quero ver na África, quero ver aqui no interior do Curió, aqui no interior de Belém do Pará, né? Enfim. Mas o fato é esse. Ian, também tem um versículo muito chave, na verdade é um capítulo inteiro, né? Ezequiel 47, que ele é muito chave, e o início do ano, quando nós falamos sobre profundidade, né? Inclusive as palavras estão aqui no canal do YouTube, se você quiser voltar e assistir depois as palavras sobre profundidade do início do ano, a gente abordou só Ezequiel 47, né? Que fala de um rio, de um homem que começa a medir, ele mede 1000 côvados, né? E ele sente a água batendo no tornozelo, ele mede mais 1000 côvados, e aí bate no joelho, e aí ele mede mais 1000, e o que isso mostra, né? Que ele vai galgando profundidade com o passar do tempo, né? Esse medir 1000 côvados é justamente esse processo de caminhada. Ele não passa do dia para a noite, do tornozelo para o joelho, do joelho para o lombo, do lombo até ele perder o controle, né? Ele realmente vai medindo e ele vai caminhando. E ele vai caminhando, e quanto mais ele caminha, mais ele vai se aprofundando. Mas para mim o que é muito chave aqui, Ezequiel 47, é que chega um momento que ele perde o controle. Ele perde o controle da vida dele. E eu realmente acho que a profundidade em Deus é isso. É você chegar num nível de você não ter mais controle da sua vida. E quando eu falo de não ter controle, gente, eu não tô falando de você ser irresponsável com a sua vida. E não tô nem aí. E eu não passar o dia aqui não vou ter meta, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Não. Mas é ser totalmente dependente, né? Sim. É ser totalmente entregue ao rio de Deus. Deus, que o teu rio me leve, ele me leve para onde o Senhor quiser. Né? E eu até me emociono falando disso, porque, cara, eu tenho um negócio com Deus assim, muito doido, de que Deus ele não me deixa entrar numa zona de conforto. Quando eu vou entrar numa zona de conforto, Deus fala, não, vem cá que eu vou te levar para um lugar mais profundo. Eu falo, Deus, ainda dá para ir mais profundo? Dá. Amém. E é muito doido isso. Hoje de manhã eu ouvi algumas coisas de Deus que eu comecei a ficar com medo, porque eram coisas mais profundas, e eu fiquei... Uau. Caramba, Deus. Amém. E é muito... Eu amo quando o Senhor se emociona de verdade. Isso pra mim bate muito forte. A galera gosta de ver chorar, gente. Eu não sei qual papo. Bate muito forte, realmente. Porque... Muito chave isso que você falou. Muito chave, muito chave. Eu tô lendo
agora 2 livros. Eu não vou saber como eles se misturam, eu não lembro exatamente qual foi. Um é o Avivamento do Odre Novo e o outro é o Kryptonita. Sim. Eu acredito que foi no Kryptonita Do que John ele fala. Beffer, né? Isso. Top. E Eu que amo ele- esse autor, cara. É muito bom. Eu amo esse muito autor. Bom. Incrível esse livro, incrível. E ele fala justamente sobre isso, que o que Deus espera de nós é que a gente perca o controle, e ele usa essa analogia com Deus sendo o rio, né, de que a gente tem que entrar no nível de profundidade a ponto de que a gente não dê mais pé e a gente seja levado pelo rio, e o rio é Deus. E eu li isso e Deus só tá falando sobre isso comigo direto. E eu anotei recentemente isso, ele falou assim, e eu volto agora porque eu falei no início. Você só vai chegar nesse nível de profundidade se você der os passos, se você escolher entrar, sabe? E isso tá diretamente, isso pede uma maturidade, sabe? E Deus falou isso pra mim. E agora eu trago uma revelação minha. Ele falou assim, Ian, agora esse nível de maturidade não é algo que vem com os anos. E eu tô aqui de prova. Sim. Porque para muitos, teoricamente, eu sou até um recém-convertido. Sim, Né? é verdade. Isso não vem com anos. Deus falou assim, isso vem com renúncias. Esse nível de profundidade para você chegar a ponto de não mais dar pé no rio e ser totalmente levado, é uma maturidade, só vem com renúncias. É quando você abre mão da sua vida completamente, sabe? E eu fico muito feliz, pastor, e não é de verdade, não é com orgulho próprio que eu falo isso, sobre eu realmente ter dado os sims que Deus, dado sim para aquilo que Deus tem me pedido, sabe? Eu sei que tem muitas coisas que eu ainda disse não, sabe? Eu ainda preciso amadurecer mais e entrar mais nesse rio, mas eu creio que logo Deus tem um propósito pra gente, especificamente agora falando da Link, que Sim. esse ano a gente entre mais nesse rio. Amém. Entre mais nesse rio. E aqueles que ainda não estão, Sim. né, sendo levados pela correnteza, sejam levados. Eu quero estar nesse meio. Amém. Eu quero estar nesse meio de ser completamente arrastado, sabe? E é como a Apocalipse fala direto que quando Deus fala é como o som de muitas águas. E o que é o som de muitas águas? Você não vê um rio parado, né, fazendo muito barulho. É um mar, é onde tem muita correnteza, é onde realmente vai uma catarata, né? algo que arrasta, né? Então eu creio muito que Deus é isso. Não é um rio parado, é um rio que te arrasta, que tem correnteza, né? E assim, voltando para Ezequiel 47, né, se a gente for analisar, é muito doido porque lá no começo da visão, quando ele tá com o rio nos joelhos e tal, nas partes mais baixas, ele não vê o mesmo fluir que ele vê quando ele perde o controle. Depois que ele perde o controle, que ele vê as árvores plantadas do lado do rio, dando frutos e gerando, e coisas acontecendo, e romperes, né? Então, essas bênçãos, esse destravar na vida tem tudo a ver também com o que você está falando, com essa renúncia, com essa entrega, com deixar o rio me levar mesmo, e ele vai me levar para um lugar bom. Amém. Porque Deus é bom, isso. E a gente fala muito isso na Link, para nós é um valor central da Link, que Deus ele é bom, né? E que tudo que Deus quer para nós é nos abençoar. Amém. Ele não pede que nós renunciemos para que seja algo ruim para nós, pelo contrário, ele quer que nós renunciemos para nós alcançarmos lugares melhores e maiores. Amém. Né, A que ele tem para abundância, nós. realmente, Isso. que ele promete, Exato. né? Exato. Muitas vezes a gente acha que viver em abundância é a gente ter tudo, todo o dinheiro do mundo, toda a comida do mundo. Não é só sobre isso. Pode ser que seja a vontade de Deus para você, né? Mas, biblicamente falando, a abundância de Deus é outra coisa. Amém. Né? É outra coisa. Então ele me deu essa palavra e ele falou maturidade, porque justamente ele falou assim, os bebês, as crianças, eles ficam no laguinho. Quem vai pro fundo, quem nada lá no fundo, são os adultos, né? Só vai pro fundo quem é adulto. A criança não vai. E muito chave que o senhor falou, que Deus não deixa o senhor ficar numa zona de conforto, né? E eu quero fazer agora uma parábola, acabei de pensar, o senhor já tentou boiar em Salinas? Já tentei buiar com Boiar. Nunca tentou? Eu já tentei. Não, acho que não. Tu passa 2 segundos boiando.
Porque logo vem uma onda e te caldo. cobre, entendeu? Mesmo, então, quando a gente tá justamente, né, nessa água, nesse rio de Deus, nesse mar de Deus, a gente não vai conseguir ficar na zona de conforto. Amém. Quando a gente tentar boiar pra ficar de boa, Vem logo vai vir uma onda e vai te rebobinar. Boa. Muito legal. É um forte indício de que a gente tá no caminho certo. E aí fecha aquilo que tu falou lá no começo, da voz de muitas águas, que há uma correnteza. Isso. Que tá nos empurrando, que tá nos rebobinando, vai. que tá dando caldo na gente. Dando caldo. E a gente já tá quase... calma, não é pra tu morrer não, é pra te levar mais aonde tu não irias. Amém. Te levar mais profundo, mais longe, isso. onde você não iria. Né? Amém. Muito top. Muito bom. Pega a prancha, eu sempre falo isso pra galera, pega a prancha e surfa na onda do Senhor. Melhor coisa, tem gente que quer ficar só na marola. Sai da marola, pega a prancha e vai pro fundo, né, mano? Não tem muita graça no rasinho, cara. Quando você é adulto, tenta ir pro raso. Tu sem fica... graça. É sem graça. Verdade. Né? Muito bom, muito bom. Só tem alegria com Bom, a gente, criança. eu espero que vocês estejam sendo abençoados. A gente já tá indo pro finalmente aqui do nosso podcast. Né? Bota aí nos comentários. Pena que acabou. Né? Ou não. Ou já tá comemorando. Ou tá bom já, né? Tá legal. Mas, Ian, pra gente fechar, finalizar, qual seria um conselho que você poderia dar para quem tá nos assistindo e gostaria de se aprofundar mais em Deus? Inclusive, eu tô te fazendo a pergunta e eu mesmo já tô te dando a resposta. Não tô brincando. É que eu lembrei de algo agora. É que esse ano é o ano da profundidade. Muito bom, eu gosto assim quando a cola vem, né? A cola vem, não. Mas não era isso. É porque eu lembrei, na verdade, que tu falou ainda há pouco, que esse ano é o ano da profundidade para a igreja na Link. E esse ano também foi um ano que a gente reformulou a Link School, né? E a Link School é essa plataforma de ensino que a gente tem. A gente reformulou toda a escola, nós tivemos 2 turmas esse semestre, né? Que a gente fechou uma turma agora, encerrou, né, o semestre letivo já, e a outra ainda vai encerrar. Mas o fato é que, para mim, a Link School ela é muito isso também. Ela é muito para aquelas pessoas que entendem a importância do mergulhar, querem aprender mais de Deus, entendem a importância do ensino, do ter a mente renovada, e a mente não vai ser renovada só esperando acontecer ou só orando. Não, a mente ela é renovada recebendo palavra de Deus, recebendo alimento sólido mesmo, né? Então fica aí também a minha dica para quem já quer aí se aprofundar mais. Mas com a tua experiência, o que tu poderias falar? Como eu falei, né? Eu fiz a pergunta, eu dei a resposta, mas essa foi a minha resposta. Qual seria a tua? Para as pessoas se aprofundarem, faça Link School. Não, gente, eu como ex-aluno da Link School, eu testifico que o pastor falou, é um lugar realmente incrível, onde todo mundo ali e é justamente tudo que a gente falou aqui. Você vai aprender com a vivência das pessoas, com o coração das pessoas que estão dando aulas, sabe? Uma carga assim, né, que as pessoas trazem, grandiosa, né? O próprio diretor e a diretora, o Lucas e a Verena, tem uma carga imensa de Deus, assim, Jocum, 1 milhão de missões, 1 milhão de como é que se fala? Cursos e tudo aulas. mais, muita coisa. Ixi, eu conheço a Verena desde 2015, 2016, e ela já era crente, né, desde essa época, e já fazia muita coisa, então ela tem um conhecimento incrível. O Lucas me discipulou de perto também, cara, o que esse cara carrega é muito profundo, é muito grande. Então faça Link School, realmente é um caminho muito chave para profundidade. Mas além disso, cara, se aprofunde na palavra de Deus. A Bíblia, ela vai te trazer uma profundidade, um alimento sólido que tu não vai encontrar em lugar nenhum mais. Então, leitura da palavra vai te levar a palavra. E esse ano também a gente começou esse ano falando do ano da profundidade, e a gente distribuiu aqui na igreja os planos de leitura bíblica. Inclusive vai estar nos avisos, né? O nosso produtor está aqui. E vai estar nos avisos, lembrando a galera, gente, vamos ler a Bíblia. Quem parou o projeto, volta. Vamos continuar perseverando em ler a Bíblia toda em um ano. Né? Eu sei que a gente até conversou sobre isso, né? Que o Ian, ele até botou em xeque para mim, pastor, mas você não acha que mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano é a gente ler e meditar na Bíblia? E ler ali um capítulo, mas ruminar aquele capítulo, entender? Sim, é importante. Mas para quem nunca leu, é importante ele ler toda a Bíblia, entendeu? Mas, por exemplo, para ti, que talvez já tenha lido toda, ou praticamente toda, você
tá num outro momento, no momento de estudar a palavra, né? De remoer, de comer na palavra. Mas para quem nunca leu, a pessoa precisa ter o primeiro impacto, né? E tem uma pergunta do Bill Johnson que eu gosto sempre de me fazer também, né? Como seria se eu lesse a Bíblia hoje pela primeira vez? Qual seria a revelação que eu ia receber com o meu pensamento se eu tivesse o primeiro impacto com aquele versículo, por exemplo, João 3,16, que é o mais famoso do mundo, né? Se Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Então, às vezes eu abro a minha Bíblia e eu falo, Deus, eu quero ler isso, eu quero ler a Bíblia como se fosse a primeira vez. Amém. A gente precisa ter esse coração, né? Porque às vezes se torna automático. A gente lê um versículo, eu já sei esse versículo, pula. Porque eu quero só terminar a leitura. Né? Genealogia, pula genealogia. Um dia desse eu preguei só sobre genealogia aqui, quase. Peguei uma pregação só sobre a genealogia de Jesus. Bora falar sobre isso. E quanta coisa rica tem só sobre a genealogia de Jesus. Porque se tá na Bíblia é importante. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Exatamente. Né? Exatamente. E só dando testemunho rápido, eu comecei a ler, eu iniciei um projeto de ler toda a Bíblia em um ano. Daí eu comecei esse projeto, aí na primeira semana, todo dia eu lia um capítulo, 2, beleza. Na segunda semana eu já faltava um dia, tentava compensar no outro, lia rápido, não, nem parava pra refletir. Sim, aí já era aquele negócio de ler, só pra acabar. E aí teve um dia que mais um dia de correria e tal, não, hoje eu vou ler 4 capítulos. Ele falou assim, eu quero que você leia 3 vezes cada capítulo. Eu falei, mas assim eu nunca vou terminar. Ele falou, não quero que tu termine. Quem foi que te falou que é pra tu terminar mais rápido a Bíblia? Eu quero que você tatue no seu coração essas palavras. Então fica pra você. Mastigue, rumine a palavra. Então, profundidade tá completamente, a gente falou, a profundidade tá conhecendo o coração dos irmãos e tudo mais. A Bíblia é o coração de Deus. Amém. Então esse é o primeiro coração que você tem que buscar conhecer, né? A Bíblia. Um outro ponto cara, se Deus está te pedindo algo, você já recebeu 1 milhão de direcionamentos sobre dar esse passo, dê esse passo. Sabe? Deus não vai te empurrar, cara. É algo que a gente sempre fala do início da Link. E Jesus, ele não é um cara mal educado, sabe? Ele não vai te forçar a fazer nada. O evangelho não é sobre você ser obrigado a fazer as coisas. Você tem que querer, você tem que fazer por amor. Perfeito. Sabe? Então, se você já entendeu que é algo importante a ser feito, faça, diga sim ou diga não, né? Muitas vezes esse processo de renúncia, a gente dizer não para nós mesmos, muitas coisas que a gente quer fazer e tal, né? Então conheça a palavra, diga sim aos processos de Deus para sua vida e tenha comunhão com os santos. Amém. Busque um lugar para congregar, busque um lugar, busque se reunir com pessoas que estão ouvindo profundas coisas de Deus. E claro, esse congregar é ser intencional também, né? Sim. Não é aquele negócio de ser grupinho pra ficar comendo pizza no final de semana. Tem que ter um propósito. Porque eu falo isso muito aqui na Link, igreja não é clube, velho. Tem gente que acha que igreja é clube, né? De final de semana, pra onde a gente vai? Pra Mosqueira, vamos fazer churrasco. Amém, legal fazer churrasco, legal comer pizza com os irmãos, isso faz parte, mas tem que ser intencional, Jesus tem que nunca alimentar tá uns aos outros. Jesus nunca tá na roda, exatamente. É só rolê, né? Virou só rolê. Então, cara, se virou só rolê, não é mais igreja, é clube, né? Olha, pastor, eu confesso que um tempo atrás eu sempre separava, né, os encontros. Então, quando eu ia me reunir com alguém da igreja, eu já segregava, não, isso aqui é um tempo de igreja, né? E aí quando eu queria me divertir, quando eu queria me divertir, esparecer, eu marcava com os outros amigos que não são cristãos, tá? Não tem problema você ter amigos fora da igreja, gente, tá? Né? Até porque o seu chamado tá ali também, pra trazer. Mas e quando eu comecei a caminhar com essa galera da Link agora, quando eu vim pra Amanda, me juntei com a Amanda, gente, eles se reúnem muito, eles têm muita comunhão, eles todo o tempo estão juntos e tudo mais. Mas, quando tu vê o cerne da reunião deles, nunca sai do centro Jesus. É sempre esse centro, sabe? Eu comecei a me reunir muito mais com eles agora e eu tenho ansiado para estar mais tempo com eles. Mas quando a gente senta, a gente se diverte, a gente descansa, sabe? Eu quebrei todo esse sempre rola uma broca, come, né? Sempre tem muito. Olha, Raquel e Ricardo aí já deixa que... Mano, lá... Tô esperando o convite dos irmãos, já tô me convidando no Ricardo, negócio, vocês vão ver. Ricardo, Raquel... Comer uma macarronada aí. Eu vou mandar pra eles, pode... eu vou mandar o recado, relaxa. Mas a gente descansa, conversa, brinca, se alegra, mas, cara, Jesus sempre é o centro dessas reuniões.
sabe? Isso me Mas quebrou, isso é muito bacana. porque eu segregava as coisas. Sim, eu tinha esse sim. problema, sabe? De separar. E essa galera, a família Pinheiro especialmente, eles me ensinaram muito isso. Quero deixar essa... Essa honra, quero exaltar esses irmãos. Essa honra é porque... toda sua. A honra é toda de vocês. Mas porque eles realmente, só a vivência deles, a vida deles me ensinaram sobre o poder da comunhão. Eu tinha um pouco de aversão a essa palavra comunhão, sabe? Eu achava, não... Pode crer, tem uma é galera aquilo. que tenha. Tem um pouco de aversão, mas eles realmente me ensinaram o que é, de fato, ter comunhão com os irmãos, com os santos, sabe? Amém. É isso, e Jesus sempre tá no centro dessas reuniões, desses lugares. Brother, Então... esse é o cara. Obrigado por esse momento. Sou filho do cara, como o senhor fala. Sou filho do cara. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por esse tempo. Foi Eu que incrível. agradeço, Se deixar, a gente vai resenhando até amanhã. Vai. Mas a gente tem um horário. O meu produtor aqui já tá tipo, e aí, vocês não vão terminar? Pô, edição, pô, depois eu vou Pô, a ter que edição vai editar. dar um trabalho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados aí na casa de vocês. Cara, que bate-papo gostoso. Foi muito Que resenha legal. Que conteúdo. Porque ao mesmo tempo a gente tá brincando, mas tem muita coisa Muito. preciosa aí. Tô saindo de barriga cheia. A galera vai ficar embuchado, não se embuche. Compartilhe com as pessoas, exercite para também queimar, Amém. né, esse embuchamento espiritual aí. E compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Que Deus abençoe vocês e até o nosso Amém. episódio do Link Podcast. Deus abençoe você. Valeu, gente. Beijo.